A paz do Senhor a todos. Uma grande alegria estar com os irmãos novamente. Na última terça-feira tivemos compromissos lá em Londrina, visitando a família, mas pela graça de Deus podemos retornar e estar mais uma vez com os irmãos aqui. E aproveitando os irmãos estão em pé, gostaria de ler o texto que nós temos utilizado nessas últimas terças-feiras. Aliás, desse estudo que nós estamos fazendo aqui, só para eu ter uma noção, quem é a primeira vez que está me ouvindo falar sobre esse estudo aqui? Levanta a mão, por gentileza. Uma boa parte do campo, né? Só para mim poder me orientar. Nós estamos falando, meus irmãos, sobre um tema chamado salvação, que eu considero essencial na Bíblia. E nós começamos desde os primórdios, desde o Gênesis, e estamos avançando nesse tema, conforme a graça de Deus vai nos conduzindo, para que possamos entender, para que possamos reviver esse tesouro precioso que Deus nos deu. E o nosso texto base está em Romanos, no capítulo 1 e no versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, algumas Bíblias ainda se abrem. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Curva a sua cabeça. Pai, estamos na tua presença, sedentos de ouvir a tua voz. Precisamos de ti. Tu és o nosso tesouro, nosso guia, nosso protetor, nosso salvador. Fala conosco, precisamos ouvir a tua voz. Não permita, Senhor, que as fraquezas do mensageiro atrapalhem o poder da tua mensagem em achar guarida em nossos corações. E que apenas o teu nome seja glorificado para todos sempre. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Aos irmãos que estão... Pode assentar, meus irmãos. Aos irmãos que estão nos visitando hoje, a primeira vez que nos estão ouvindo falar sobre esse tema, nós começamos a abordar o tema salvação, começamos a falar, um breve resumo, sobre o tema principal da Bíblia, é o relacionamento do homem com Deus. É Deus buscando o homem, mesmo o homem tendo se desviado dos caminhos do Senhor. O principal tema da Bíblia, por mais que as pessoas queiram distorcer, continua sendo a salvação da humanidade. O amor de Deus pelo homem. Pode distorcer à vontade, mas não muda a realidade. Deus quer o homem perto de si. Deus quer um contato, um relacionamento olho no olho com o homem. E não mediu esforços para isso. E nós falamos sobre salvação, nós fizemos a pergunta, ser salvo do quê? E nós verificamos que a salvação é a salvação do pecado. Que pecado? O pecado que habita em mim. O pecado que habita em você. Que deforma o homem. Que distorce tudo de bom que Deus fez para o homem. O pecado que nos leva à escravidão. O pecado que nos leva à condenação. E o pecado que nos leva à morte. Primeiramente física. E depois espiritual, eterna. Nós falamos, ser salvo por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Porque a santidade de Deus clama por justiça e juízo. E a Bíblia fala que todos pecaram. Todos. Todos pecaram. Se todos pecaram, e o salário do pecado é a morte, Deus exige juízo pelo pecado,
todos nós estamos debaixo da condenação do pecado. Todo homem, todo. Não importa a sua condição social, não importa a sua raça, a sua língua, a sua cor, o seu credo, não importa se ele é bom, se ele é mau, se ele é religioso, se ele é ateu, não importa. Não importa onde ele esteja. Todos nós estamos debaixo da condenação do pecado. O pecado que foi transmitido de Adão para todos os homens. E todos estão sujeitos à morte. Nós lemos, repetimos várias vezes. A alma que pecar, esta deve morrer. Por que precisamos de salvação? Nós falamos sobre isso. Falamos porque o homem nessa condição, ele é incapaz de se livrar dessa situação. Não existe mérito. Não existe merecimento. Não existe créditos diante de Deus. Não existe boas ações ou boas obras que sejam suficientes para pagar o nosso pecado. Tudo que nós fazemos, em maior ou menor proporção, está manchado pelo pecado. Romanos, capítulo 8, e deixe sua Bíblia aberta em Romanos, no versículo 7 e 8, Paulo nos diz assim, eu vou ler para ganhar tempo, os irmãos podem ir achando, e deixe sua Bíblia aberta em Romanos, usaremos bastante. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Independente se a obra é considerada boa ou não. Independente se a sua ação é considerada moralmente aceita ou não. Não importa se as suas ações têm aparência de religião ou não. Se está na carne, não pode agradar a Deus. Se está na carne, o seu jejum não agrada a Deus. Se está na carne, a sua oração não agrada a Deus. Se está na carne, o seu louvor não agrada a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porque a carne, por natureza, ela é inimiga de Deus. A carne, por natureza, por estar contaminada pelo pecado, ela clama por independência. Ela não quer estar sujeita à lei de Deus. Ela não quer estar sujeita à vontade de Deus. Ela tem aparência de coisa boa. Ela tem aparência de boas obras. Mas diante de Deus, desculpa a expressão, fede. Por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Então, quando nós falamos de salvação, meu querido irmão, na Bíblia, não significa um termo usual de salvação que nós entendemos aí. Salvação não é evitar um prejuízo. Não é evitar um perigo. Como se eu estivesse caminhando por um abismo, alguém chegasse e me puxasse. Eu ainda não tinha caído. Ele me livrou do perigo. Eu falo, olha, rapaz, você me salvou. Salvação não é ajudar alguém a evitar o perigo, na Bíblia. Não é livrar alguém de uma ameaça. No nosso caso, não é livrarmos da ameaça do inferno. Jesus veio e me ajudou a evitar o inferno. Isso não é salvação pela Bíblia. Salvação no sentido bíblico é alguém que está julgado e condenado. Salvação na Bíblia é livrar alguém que já foi condenado, que já tem a sua sentença declarada, e a sua sentença é morte e inferno. Salvação na Bíblia é livramento que por si só jamais nós poderíamos alcançar.
Salvação como exemplo, um pequeno exemplo, uma analogia. É como se alguém estivesse se afogando num rio revolto, se afogando, não tendo mais forças, pronto para dar o seu último suspiro. Chega alguém e o resgata daquilo. Isso é salvação bíblica. Nós não tínhamos condições nenhuma de nos livrar. Em João 3:18, não precisa abrir, meu irmão. Se quiser anota, deixa ela aberta em Romanos. Jesus fala assim: quem crê no Filho de Deus não é condenado. Mas quem não crê, já está. Já está. Não será condenado. Já está condenado. Creu, está salvo. Não creu, já está. Só mantém a situação de que ele herdou de Adão. Então você pode fazer o que for. Você pode fugir para um monastério, para onde for. Você pode só fazer obras boas. Já está condenado. Mas como satisfazer a justiça divina? Como satisfazer a santidade divina, que clama por justiça, que não tolera o pecado? Como satisfazer a justiça de Deus, que proclamou: a alma que pecar, esta deve morrer? Como fazer justiça sem esquecer da misericórdia? Como fazer justiça que a santidade de Deus clama e não abre mão e continua amando o homem? Como um Deus santo pode perdoar o pecador sem ferir a sua própria santidade? Esquecendo, passando a mão, fingindo que não aconteceu nada? Isso é coisa de homens, meus irmãos. Isso é coisa nossa, de passar a mão e achar que não aconteceu nada e colocar as coisas por baixo do tapete. Isso é coisa nossa. Isso é coisa da sociedade humana. Não está acontecendo nada, não. Fica assim só entre nós. Isso é coisa da sociedade humana, homem. Mas a Bíblia fala em Naum 3, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande força, e o culpado não tem por inocente. E como é que se resolve isso? Como é que se resolve essa situação minha e sua? Ouça, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Mas o Senhor, Isaías 53, versículo 6, o Senhor Deus, poderoso, santo, justo, que não compactua com o pecado, que não passa a mão na cabeça, que não transige a sua lei. O Senhor fez cair a nossa iniquidade, o meu pecado, o seu pecado, sobre quem? Sobre Cristo. Deus fez justiça sobre o seu próprio Filho. Por causa de quem? Por causa de você, meu querido irmão. Por causa de você, minha querida irmã. Por causa de mim, que levantamos de manhã e só porque o café não está pronto, já saímos reclamando, chutando a porta. Qualquer afliçãozinha que vem, você começa a dizer assim: ah, Deus não me ama, Deus não se esqueceu de mim, Deus não sei o quê. É por causa de você, meu querido irmão. Nós estávamos mortos em ofensas e em pecados. Mas Deus fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Se nós não entendermos isso, se os nossos olhos não forem abertos para isso, nada mais nós entendemos o Evangelho. Pode ler 10 vezes a Bíblia. Se o meu e o seu olho não for aberto para isso,
se pela graça de Deus o nosso entendimento não for aberto, que a iniquidade que era minha e que era sua recaiu sobre o Filho de Deus. Nós estamos só brincando de religião. Só brincando. Nós não entendemos nada. Estamos que nem os apóstolos que queriam que descesse fogo do céu sobre os samaritanos. Jesus falou, vocês não entenderam nada ainda. Não entenderam nada, nem sabem que espírito vocês são. O Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas veio para que o mundo fosse salvo por ele. Agora a pergunta, se estávamos perdidos em pecado, raciocine comigo, se estávamos condenados, se Cristo suportou o peso da nossa iniquidade, onde está o orgulho? Onde está a jactância? Onde está eu me considerar melhor que você? Eu estava perdido. Onde está olhar para você de cima para baixo? Aonde eu tenho que ficar julgando você? Comparando você? Criticando você? Difamando você? Me achando melhor que você em qualquer aspecto? Aonde está o orgulho? Aonde está o mérito? Não existe. Não existe. Todos nós estávamos perdidos, mas Deus fez recair sobre Cristo. A iniquidade de todos nós. Esqueça o imaginário popular de que lá no céu existe uma balancinha e que quando nós morremos, vai lá na entrada do céu, lá tem Pedro lá na entrada do céu, com uma balança na mão. Aí pega a sua contabilidade e vê quantos débitos você tem. Aqui você brigou com a sua irmã, você esqueceu de fazer isso, você não pagou as suas contas, pesa para um lado. Vamos ver o que você fez de bom agora. Põe o outro lado da balança. Para onde pender, vai para o céu, vai para o inferno. Esqueça! Se for usar balança, todos nós estamos em dívida. Se for usar balança, todo mundo estamos em débito. Onde está o orgulho? Onde está de chegar diante de Deus e dizer, eu determino isso, determino aquilo, não aceito isso, não aceito aquilo? Nós temos que nos ajoelhar diante de Deus todo dia. E graças te dou, Senhor, graças te dou. A tua misericórdia me alcançou. A tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Salvação, meu querido irmão, é graça, é misericórdia, é amor. Romanos 11:32. Porque Deus encerrou todos. Porque Deus encerrou todos. Eu, você, os pastores aqui, o Papa, Obama, todos debaixo da desobediência. Para com todos usar de misericórdia. Todos usar de misericórdia. Todos debaixo da desobediência, para que todos usar de misericórdia. Onde está o orgulho? Onde está a jactância? Onde está a vaidade, a soberba? Onde fica isso? Salvação não é o esforço do homem em se chegar a Deus. Salvação é Deus que se faz carne e vem ao encontro do homem. Estende sua mão e fala, eu vim por você, eu vim te resgatar, eu vim te redimir, eu vim lavar os seus pecados. Isso é salvação, meus queridos irmãos. Isso é salvação. Não tentem, com obras religiosas ou não, comprar Deus. Deus não se compra, Deus não se suborna. Ou nós aceitamos a graça que está revelada em Cristo, ou senão nada feito. Pode ir para casa, minha irmã, e curtir a vida, porque não tem mais nada. O que nos resta
nós sobrevivemos, nós vivemos, nós respiramos pela graça e misericórdia de Deus. O cristão que não entende isso, não entendeu nada ainda. Não entendeu nada ainda. O cristão que discute com o seu irmão, que não perdoa o seu irmão, não entendeu nada ainda, meu irmão. Não entendeu. Porque quando nós sentimos o peso do nosso pecado e vemos a misericórdia de Deus, eu falo, se Deus me perdoou, quem sou eu para não liberar perdão para o meu irmão? Aliás, uma coisa séria. Quando nós recusamos a perdoar o nosso irmão, que é carne igual a gente, que era condenado igual a gente, que foi redimido igual a gente, sabe o que acontece? Acontece em nós o pecado de Lúcifer, que foi querer se colocar acima de Deus. E se Deus, sendo santo, justo e bom, sem sombra de variação, nos perdoou, quem somos nós? Quem somos nós para tripudiarmos sobre o nosso irmão? Quem somos nós para não perdoarmos as ofensas dos nossos irmãos, que é carne igual a gente, que falha igual a gente? Lúcifer tentou se colocar acima de Deus. Quando nós recusamos a perdoar o nosso irmão, é como se estivéssemos nos colocando acima de Deus. Deus perdoa, mas eu não. Fecha parênteses. Culto de terça. Mas a salvação de Cristo, a salvação revelada em Cristo, a salvação descrita na Bíblia, ela tem uma amplitude gigantesca sobre nós. E para entendermos isso, nós temos que entender dois pontos. Dois pontos principais. Primeiro, a vinda de Cristo não foi uma contingência. A vinda de Cristo não foi assim um plano emergencial que Deus fez, falou, olha, o homem fez besteira, o que eu vou fazer? A vinda de Cristo também não foi uma última tentativa de Deus de resgatar a humanidade. Jamais devemos entender que a vinda de Cristo para assumir o nosso erro pegou Deus de surpresa. Ou que o pecado do homem no Éden pegou Deus de surpresa. E Deus fala, o homem pecou, e agora? Apocalipse, capítulo 13, e versículo 8, João nos relata o seguinte. Falando sobre a besta. Mas ele diz o seguinte, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. 1 Pedro 1, 18, 20, nos diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Se você é crente ou não, se você acredita ou não, saiba de uma coisa. A cruz de Cristo sustenta o universo. A cruz de Cristo sustenta toda a criação. Tudo que foi criado só pôde ser criado. Porque quando Deus decidiu criar o homem e na sua onisciência vislumbrou a rebeldia humana, Cristo falou, pode criar, porque eu vou resgatá-los. O sacrifício de Cristo, ele tem vigência, ele tem validade desde antes da fundação do mundo. João 1,
no versículo 1 a 3 do Evangelho, diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem o sacrifício de Cristo, nada teria sentido, o universo não teria sido criado. A cruz do Calvário, que nós muitas vezes desprezamos, que nós muitas vezes se torna um papel secundário nos nossos cultos, a cruz de Cristo sustenta todo o universo. A sua vida, a minha vida, nós nascemos e existimos porque Cristo lá no princípio disse: eles vão errar, mas eu deixarei meu sangue por eles. Eles vão errar, mas eu irei até lá resgatá-los. Eles vão errar, mas pode criar, porque eu verterei o meu sangue por eles. Colossenses 1,17, Paulo continua dizendo: ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Creia você ou não, seja você um religioso ou não, saiba, tudo que existe, subsiste por Cristo. Veja só a amplitude do sacrifício de Cristo. Por quê? Romanos 5, 17 a 21. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como pela ofensa de um só veio o juízo sobre todos os homens. Irmãos, os irmãos são inteligentes. Quando eu digo todos, que eu estalo meu olho aqui, é porque, irmão, grave isso. A ofensa de um homem condenou todos. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Tudo aquilo que Adão fez de errado, tudo aquilo que Adão estragou, Cristo fez novo. Toda a condenação, nós ficamos aqui 3 terças-feiras falando sobre o pecado, os efeitos do pecado, o desastre do pecado, tudo que o pecado fez ao homem, à natureza, ao planeta, por um homem. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Todos têm esperança. Todos têm esperança. Por mais afundado que esteja na lama, mas se essa pessoa ouvir a voz de Cristo dizendo: eu morri por você, se essa pessoa aceitar Ele, tudo se transforma, tudo se faz novo. Muito mais forte que o pecado é a misericórdia e a graça de Deus revelada em Cristo. Segundo ponto. Primeiro ponto, nós falamos, o homem, o pecado do homem não pegou Deus de surpresa. Segundo ponto, quando nós falamos de pecado na Bíblia, quando nós falamos que Cristo resolveu o problema do pecado, tem 2 coisas que tem que ficar bem claras na nossa mente. Que a Bíblia revela pecado de 2 significados distintos. Que muitas vezes nós damos ênfase em um e esquecemos da outra ênfase. Primeiro, pela Bíblia, o primeiro significado do pecado é transgredir a lei de Deus. Em 1 João 3 e 4, diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. O pecado, no primeiro sentido, é todo ato contrário à vontade de Deus. Vocês aqui que vêm à escola dominical sabem o significado da palavra pecado no hebraico. Hassá significa o quê? Pecado no hebraico significa errar o alvo. Errar o alvo.
no sentido de uma flecha lançada que saiu da onde deveria atingir. Pecado é errar o alvo. E todo pecado é um ato contra a vontade de Deus. Um ato de rebelião contra Deus. Quando eu transgrido a lei, minto, roubo, mato, são todos pecados, transgressões da lei de Deus. Quando Deus manda fazer o bem e eu não faço, eu cometo pecado, omissão, transgressão à lei de Deus. E isso aqui nós entendemos bem. Nós falamos para os nossos filhos, né? Pecado, pecadinho, pecadão, isso não, né? Nós ensinamos, não faça isso, porque isso é pecado. Não faça isso, porque isso o Papai do Céu condena. E falamos corretamente. Mas isso é só um aspecto do pecado. Existe um significado do pecado que muita gente desconhece, mesmo no meio da igreja. Em Gênesis, no capítulo 4 e no versículo 7, nós temos a situação de Caim se irando com seu irmão Abel. E eu vou ler aqui a versão internacional atualizada, para que os irmãos tenham uma noção do que é pecado. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se você não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele, o pecado, deseja conquistá-lo. Depende de você dominá-lo. Jesus, em João 8,34, ele nos fala o seguinte: em verdade vos digo, que todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Em Romanos 7,14, Paulo nos fala: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Romanos 7,11, um pouquinho antes, Paulo fala assim: porque o pecado, não está falando de um ato pecaminoso, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, o pecado me enganou, e por ele me matou. Nós temos que entender, irmãos, que o pecado tem o sentido de atos pecaminosos quando transgredimos a lei de Deus. Mas nós temos que entender que a Bíblia nos revela que pecado é uma força, é um impulso que clama por independência. É um impulso contrário à vontade de Deus. O pecado, meus irmãos, é como um vírus que entra no seu hospedeiro e que vai destruindo as suas células, vai corrompendo ele de dentro para fora, vai deixando doente, fraco, miserável, até levá-lo à morte. Esse é o pecado. Esse inimigo que domina o coração do homem, que mesmo às vezes que o homem luta contra ele sem força. E muitos de nós caímos no erro de tentarmos evitar o pecado, o ato pecaminoso, mas esquecemos de lidar com a natureza pecaminosa. O pecado, ele corrompe. Ela é uma força que corrompe a natureza humana, que distorce e deforma tudo que Deus fez. Fome com o pecado vira o quê? Glutonaria. Sede, o pecado transforma. Bebedice, embriaguez. Descanso, repouso, o pecado transforma em preguiça. Liberdade, o pecado transforma em libertinagem. Ciência, o pecado transforma em incredulidade. Sexo, o pecado transforma em luxúria, em adultério, em prostituição. O pecado é isso que distorce tudo. Tudo que foi criado por Deus, o pecado distorce. Música, o dom musical, o pecado transforma em baile funk. Tudo.
Deus fez, os dons, os talentos que Deus deu ao homem, é deformado pelo pecado. E a cruz de Cristo, o plano de salvação de Deus para com o homem, é tão perfeito que abrange esses dois aspectos: a nossa transgressão e o pecado que habita em nós. Vou dar um exemplo para vocês, meus irmãos. Suponha, conheço uma pessoa que é um gastador compulsivo. Não sei se alguém conhece. Eu vou falar o gastador para não falar a gastadora, né? Mas o gastador, fique muito bem, claro. O gastador, esse é um problema de todos nós. Compulsivo. Ele não pode ver nada na frente dele que ele quer comprar. E essa pessoa é tão doente, tão compulsiva, que ele vai acumulando dívidas, ele vai gastando mais do que ele arrecada, ele vai gastando tudo que tem, ele começa a dilapidar tudo que ele tem, e a sua família sofre, e ele não tem mais recursos básicos, porque tudo que ele tem, ele quer gastar, ele não controla, e ele vai assumindo uma dívida gigantesca, não tem mais o que fazer, os credores estão ali cobrando a dívida dele, querem receber, ele não tem como pagar. Aí vem uma boa alma e diz o seguinte: me dá aqui a tua dívida, eu pago. Daqui, quanto você deve? X reais. Muito, hein? Mas tudo bem, eu pago, paguei tudo. Os irmãos são inteligentes. Resolveu? Não resolve. Assim que a dívida foi paga, começa tudo de novo. E Deus é tão sábio e puro que resolveu os problemas das duas formas. Entenda, meus irmãos, a cruz de Cristo, ela pagou o nosso pecado, o nosso débito diante de Deus. O nosso débito, a nossa transgressão. Mas veja só o que Efésios fala com a gente. Efésios 2, capítulo 2, versículos 5 e 6. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez habitar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Para você que está aberto em Romanos, no capítulo 6, e no versículo 6, diz o seguinte: sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele, para que o corpo de pecado seja desfeito, para que não mais sirvamos ao pecado. Deus trata das duas coisas. Ele não só paga a nossa dívida, Ele cura a nossa doença. Ele só alivia os sintomas, Ele resolve o problema. Muitos de nós focamos só na prática do pecado, mas não é. A cruz de Cristo pagou. Jesus morreu por nós, mas a Bíblia diz que eu também fui crucificado com Cristo. O apóstolo Paulo fala: não sou mais eu quem vivo, agora é Cristo que vive em mim. Em Romanos fala: porque o pecado não terá domínio sobre vós. A palavra de Deus, a cruz de Cristo, garante o perdão do seu pecado, mas garante vitória sobre o pecado. Se nós entendermos só uma parte, ficaremos crentes mancos, que não crescem. Nós temos que entender, pela fé, pelo Espírito Santo, que Cristo morreu por nós, mas nós também morremos com Cristo. A nossa velha natureza, corrompida, contaminada, dominada, escrava do pecado, foi crucificado com Cristo. E quando Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele em novidade de vida. Isso, meu querido irmão, responde uma das perguntas que mais eu ouço de crentes e não crentes. Toda vez que eu falo pela graça, que nós somos salvos pela graça, toda vez que eu prego, que eu ensino, é pela graça, não é por méritos.
não é seu esforço, é a graça de Deus. É a graça e o amor de Deus. Chega alguém para mim e pergunta assim: bom, pastor, se é pela graça, então eu posso pecar à vontade, né? Pessoas bem intencionadas. Alguns que ficam meio com um olho assim, e esse negócio só pela graça não funciona não. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa, né? Aí fala, se é pela graça, então eu posso pecar à vontade. Se é pela graça, se Deus me ama, se onde abundou o pecado superabunda a graça, então não há problema. É só o pecar que eu vou de novo ao encontro de Cristo. Essa é a pergunta mais absurda que pode existir na mente humana. Mais absurda. Romanos, no capítulo 6, no versículo 1 e 2, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Paulo fala, essa pergunta sua não tem sentido. Se você conhece o Evangelho, se realmente o Evangelho fez efeito em você, se realmente você aceitou Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, você tem uma nova vida. Não mais vivamos em pecado. Aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Não tenha medo da graça, meu querido irmão. Não tenha medo da misericórdia divina. Não fique com uma pulga atrás do orelha dizendo, epa, mas alguma coisa ainda eu tenho que fazer. Não é. Deus pagou o preço na cruz. Você não tem que pagar preço nenhum. E essa nova vida que você recebe, é Deus que dá a você e te livra do pecado. Então, se nós encontramos alguém que diz que serve a Deus, mas vive na prática do pecado, essa pessoa, infelizmente, ainda não teve a consciência do que é o Evangelho de Cristo. Ainda não teve o encontro com Cristo. Porque todos aqueles que têm um encontro genuíno com Cristo, nasce de novo, uma nova vida, liberto do pecado. Os fariseus, a cultura judaica como um todo, e com a sua expressão máxima em cima dos fariseus, concentrava-se no ato do pecado, nos atos pecaminosos. Os fariseus se preocupavam com a manifestação do pecado no nosso dia a dia. Não coma aquilo, não toque aquilo, lave a mão para isso, faça aquilo, não converse com aquele não ouça aquilo, não fale aquilo. Diz os historiadores que muitos fariseus andavam com galos na cabeça, porque eles andavam de cabeça baixa para não ser contaminados com aquilo que eles viam, e acabavam batendo a cabeça na parede. Eu não duvido que seja assim. Os fariseus viviam preocupados. Evitava-se qualquer coisa, ou qualquer que pudesse contribuir para a transgressão da lei, ou que pudesse de alguma forma contaminá-lo. Samaritano, longe de mim, é impuro. Leproso, longe de mim, que morra lá, impuro. Gentil romano, mas nem entro debaixo da casa do teto dele, impuro, vai me contaminar. Publicano, pior ainda, traidor impuro, longe de mim. Você quer ser meu amigo? Só se for fariseu também. Então vem Jesus, preocupado apenas com os atos do pecado. Então vem Jesus e diz assim: você não pode matar, mas se você tiver raiva do seu irmão, você já é assassino. Então vem Jesus e disse: você não adultera? Mas se você olha para a mulher com um olhar impuro, meu amigo, já adulterou. E aí vem Jesus e diz assim: sabe qual é o seu problema? Seu problema está no coração. Porque é dele que procedem todos os pensamentos, mortes, adultérios, fornicação. Tudo isso que você tenta evitar aí, desprezando as pessoas, se considerando melhor que as pessoas. Tudo isso já está dentro de você. Então vem Jesus e diz assim, não adianta você deitar vinho,
novo em odres velhos. Não adianta. O que você está fazendo aí não adianta. Se não resolver o problema interno, se não resolver o problema da natureza, se não resolver o mal pela raiz, de nada adianta essa religião que você segue. Então vem Jesus e diz para um doutor da lei, um mestre em Israel: você precisa nascer de novo. Não adianta nada. Conhece a Torá, conhece os profetas, conhece todo mundo, sabe o versículo bíblico de cor e salteado, consegue discutir horas e horas a fio sobre a lei de Moisés. Não adianta não. Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode sequer ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, não importa sequer entrar no reino de Deus, meus queridos irmãos. E aqui é uma palavra muito bonita que não vai dar tempo. Reino de Deus não é só céu não, viu? O céu faz parte do reino de Deus. Mas se o reino de Deus, resumidamente, é um conjunto de princípios, de valores, de motivações, de disposições em relação a Deus e a relação ao próximo. E se nós não nascemos de novo, não podemos ver o reino de Deus. Eu olho para o meu irmão e vejo ele um competidor. Eu olho para o irmão e vejo ele como a causa dos meus problemas. Eu olho para o meu irmão e não consigo ver Cristo, só consigo ver o meu próprio espelho refletido e tenho medo dele. Mas quando eu consigo ver o reino de Deus, quando eu nasço de novo e faço parte do reino de Deus, eu olho para você e vejo a semelhança de Cristo. Eu vejo você, o meu irmão. Eu vejo você, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Eu vejo em você alguém que vai me ajudar na caminhada. Eu vejo em você como mais um que vai morar no céu comigo. Deus não só perdoa a nossa transgressão, Ele nos proporciona uma nova vida, nova natureza, nova realidade, novos princípios, novos valores, novas motivações, novo sentido para a vida. A vida não é só comer, beber, a vida não é só trabalhar, ganhar dinheiro, aposentar e morrer. A vida não é isso. A vida é refletirmos a luz de Cristo aonde quer que vamos. Enquanto os fariseus diziam assim: se apartem, se afastem, não fiquem perto, fiquem longe. Jesus fala assim: brilhe a sua luz no meio dos homens. Brilhe a sua luz no meio dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus. Para brilhar no meio, temos que estar lá no meio. Temos que estar no mundo trabalhando, estudando e mostrando. Há uma diferença. Há esperança. Há um outro caminho. E as pessoas olham em nós. E ao invés de nos contaminarmos, são as pessoas que têm a vida iluminada pela luz de Cristo que reflete em nós. Os problemas dentro de uma igreja, nós queremos às vezes tratar os sintomas. Mas se não tratarmos a causa, se nós, cada um de nós, se cada crente, se cada criança, se cada jovem não for instruído desde o início falando, temos que nascer de novo. Não importa se você nasceu num berço evangélico, não importa se você é a terceira ou quarta geração de crentes na sua casa, não importa isso. Se você não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Se queremos uma igreja sadia, novo nascimento o tempo todo. Se queremos uma igreja sadia, cruz de Cristo o tempo todo. Evangelho, não me envergonho do Evangelho, porque este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vou encerrar. Nova vida, pecado não terá domínio sobre nós. Nova vida, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nova vida, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Paulo diz em Efésios que nós éramos filhos da ira, mas por causa de Cristo, agora somos filhos de Deus.
Nova vida, o medo é eliminado, porque conhecemos o perfeito amor, e o perfeito amor lança fora todo medo. Nova vida em Cristo, o orgulho é destruído. Lembram-se dos efeitos do pecado? Medo, orgulho e egoísmo? O orgulho é destruído. Olha bem o que Paulo fala. Olha bem o que Paulo fala. Se alguém podia confiar na carne, seria eu. Se alguém outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo falando. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Na verdade, tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas essas coisas, e considero todas essas coisas esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça de Deus pela fé. Todos os títulos que Paulo tenha, todo o seu conhecimento, todo o seu orgulho, toda a sua jactância, Paulo fala, é esterco. Criado aos pés de Gamaliel, esterco. Irrepreensível segundo a lei, esterco. Lancei tudo fora para ter o conhecimento de Cristo. Lancei tudo fora para aceitar a graça de Cristo. O orgulho é destruído. Em Gálatas 6,14 ele fala assim: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Novo nascimento, nova vida. Ego é crucificado, o egoísmo é desfeito. Eu consigo agora te ajudar, meu irmão. Eu consigo agora emprestar o meu ombro para você chorar, meu irmão. Agora, meu irmão, eu não sinto raiva e inveja mais, quando o seu louvor é aceito por Deus. Agora, meu irmão, eu não sinto mais inveja de você, quando você vem à frente pregar e Deus te usa. Agora, meu querido irmão, você pode louvar e cantar, e eu louvarei e cantarei junto com você. A sua felicidade, meu irmão, é a minha felicidade. Quando você sorri, eu sorrio também. Quando você chorar, eu choro com você. Não existe mais egoísmo, não existe mais eu, agora existe nós em Cristo. Cristo em nós, esperança da glória. Agora nós somos um corpo em Cristo. Agora nós somos a igreja viva de Cristo, e Cristo é a cabeça. E cada um de nós tem o seu papel, nem melhor, nem pior. Mas todos contribuem para a edificação da igreja. Vou concluir agora, meu querido irmão. Não é fácil. Olhe bem o que eu vou falar agora. A salvação, o perdão dos pecados é imediato. Independente de quem você seja. Aceitou Jesus Cristo, seus pecados são perdoados. O seu livro é escrito no livro da vida. Mas essa nova vida em Cristo, ela tem que ser constantemente desenvolvida em nós. Ela começa pequena como um embrião, ela vai crescendo, e nós vamos alimentando da palavra, e ela vai crescendo, e nós vamos juntos com a igreja, louvando e adorando a Deus, estudando a Bíblia, estudando o Evangelho, buscando a Deus em oração, buscando a Deus em consagração. Ela vai crescendo e vai tomando força. É assim que se faz. Haverá momentos de dificuldade, haverá momentos de tropeço, haverá momentos de tristeza e decepções. Todos os personagens bíblicos passaram para isso. Mas olha o que Paulo nos ensina aqui. Filipenses 3, 12 e 14. Ele nos fala assim: não que já tenha alcançado,
ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, Paulo falando da perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para os que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para os que estão diante de mim. Quando o pecado me assediar, eu falo, você não tem domínio sobre mim. Eu recebi uma nova vida em Cristo. Quando o egoísmo, o orgulho tentar invadir o seu coração, você diz, estou crucificado com Cristo, não sou mais eu quem vivo. Isso é uma batalha diária, que nós temos que enfrentar com a ajuda do Espírito Santo. Atribui-se a Martinho Lutero a seguinte expressão: sei que não sou quem deveria ser. Sei que ainda não sou o que um dia serei. Mas também sei uma coisa, que não sou mais quem eu era. Talvez você ainda não seja aquilo que você deve ser. Talvez ainda você não seja aquilo que você um dia será. E quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Mas tem uma coisa na sua cabeça, você já não é mais quem você era. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós nos reunimos. É por isso que oramos. É por isso que louvamos. É por isso que estudamos a palavra. É por isso que contribuímos. É por isso que prestamos nosso culto racional. É por isso que jejuamos. É por isso que temos momentos de consagração. Para juntos, em comunhão, em união, em amor, desenvolvermos a nova vida que Cristo nos deu como um corpo bem ajustado. Não é para pagar preços, não é para ter méritos diante de Deus, mas é um profundo senso de gratidão, um profundo senso de felicidade por saber que nós somos libertos do pecado. O nosso livro está escrito no livro, nosso nome está escrito no livro da vida, e que brevemente, o nosso Senhor Jesus voltará para buscar o seu povo, e onde quer que Ele esteja, nós estaremos junto com Ele. Fiquemos em pé, em nome de Jesus.